Boa tarde a todos. Como sempre, rogamos a Jesus que nos dê sua paz. No tema desta tarde, a nossa aula vai falar do ministério do Cristo e da perseguição que ele sofreu. O ministério do Cristo são aqueles anos em que ele trabalhou junto ao povo, fazendo a difusão dos seus ensinos e preparando discípulos para a continuidade, além de socorrer ao povo. Esse ministério do Cristo não foi a vida toda dele. Ele aguardou até cerca de 30 anos de idade, quando seria então um homem público. Aí ele começou a sua tarefa. Foram 3 anos apenas, mas que 3 anos valiosos, não é? O primeiro ano foi o da obscuridade. O segundo foi o do favor popular, a repercussão boa. E o último foi da perseguição que ele sofreu. Comecemos com esse ano da obscuridade. Ele ainda não está em trabalho maior. Esse período começa quando Jesus é mergulhado nas águas do Rio Jordão por João Batista. E ali se dá aquela manifestação admirável, não é? Aquela manifestação do plano maior, anunciando Jesus como o Filho dileto do Senhor, o Messias. Em seguida, vem o episódio da tentação, que vocês não têm aí no livro. Ah, será que eu esqueci? Não é bem por isso, não é? É que o livro nem comporta que a gente aborde todos. E esse episódio da tentação é um episódio à parte. Ele é narrado por Lucas, por Marcos, por Mateus, mas João Evangelista não narra, não. João Evangelista, em vida, não se pronunciou sobre essa possível tentação de Jesus. Mas, agora, mediunicamente, ao tempo de Kardec, ele se comunicou e falou a respeito. E Kardec colocou isso no livro A Gênese. Vamos ver o que diz João Evangelista. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Esse demônio que nós sabemos que não é um ser criado à parte, não é um espírito adversário, não saberia com quem estava falando? Desconheceria aquele a quem fazia os seus oferecimentos, suas propostas, suas tentações? Se o conhecia, suas propostas seriam insensatas. E diríamos nós inúteis, não é? Imagine tentar o Cristo. Jesus havia dito, quem me convence de pecado? Não é? Mas esse acontecimento está narrado no Evangelho, em 3 evangelistas, menos em João Evangelista. E João Evangelista comenta que não é um fato real. A tentação não aconteceu de verdade. É uma espécie de parábola. Toda parábola é uma história comparativa, contém um ensino moral. O que será que essa parábola iria nos ensinar, não é? Naturalmente que há um propósito nela. Se vocês gostarem do assunto, nesse meu livro Na Luz do Evangelho, falamos sobre as tentações, a de Jesus, de Pedro e as nossas, bem completo. Hoje eu vou fazer só um resuminho do episódio, não é? Vamos verificar o que é que acontece. Vocês conhecem o episódio da tentação? Ali nós vamos aprender que o ser humano está sujeito a tentações, mas deve reagir e vencer. Vamos perguntar quando Jesus foi tentado. Quando? Ele tinha estado lá com João, o Batista, sido mergulhado na água, houve aquela manifestação espiritual maravilhosa. Aí ele voltou para a Judéia.
Ah, mas ele estava plenamente assistido, não é? Porque já tinha havido aquela manifestação espiritual sobre ele. Quer dizer que Jesus estava muito bem assistido espiritualmente. E aí o espírito adversário, Satanás, demônio, ele sempre quer dizer o adversário do bem, levou Jesus ao deserto. Não foi o adversário do bem que levou Jesus ao deserto, não. Foi o Espírito, o Espírito em nome de Deus. Jesus foi transportado espiritualmente ao deserto. Deserto não quer dizer que não havia plantação, não havia vegetação. Um lugar que não era habitado. Um lugar longe de pessoas. Espiritualmente, Jesus foi levado lá. Para quê? Para ser tentado pelo demônio, pelo adversário do bem. Então nós aprendemos. Nós somos às vezes tentados, não é? Experimentamos sugestões para o mal, sugestões que vêm atrás das pessoas, que vêm atrás de pensamentos, que vêm atrás de filmes, que surge para nós de muitas maneiras. Nós somos experimentados. Mas o fato da gente ser tentado não quer dizer que nos falta amparo espiritual, como não faltava para Jesus, não é? É que vai haver aí um objetivo, uma finalidade providencial. No caso de Jesus, nós vamos ver. Quem foi que tentou Jesus? Mateus diz que foi o demônio. Marcos diz que foi Satanás. E Lucas diz que foi o diabo. É porque todos eles representam os adversários do bem. É a mesma coisa. O nome varia, mas é a mesma coisa. Esse adversário se opõe ao bem, aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é bom. Todo espírito mau, rebelde, agressivo, mentiroso é um adversário do bem. Às vezes nós somos também um demoninho. Nós estamos contra o bem, não é? Mas como quer que seja, esse espírito mau, rebelde, agressivo, mentiroso, ele é assim por enquanto, mas não vai ser assim para sempre. Ele é um ser inteligente, ele é um filho de Deus também. Ele foi criado por Deus para se aperfeiçoar, para progredir. Então ele também vai progredir. Por enquanto ele está assim, né? Onde esse espírito tentou Jesus? Lá naquele lugar ermo, desabitado. Mas não pense em lugar material, não. É na solidão, intimamente, sozinhos, que cada um de nós é experimentado. Os outros às vezes não ficam nem sabendo o que se passa dentro de nós. Eles não estão sabendo que nós estamos recebendo uma sugestão para o mal, que alguma coisa está nos experimentando. Para as outras pessoas nós estamos normais, mas por dentro nós estamos tendo que decidir que lado nós tomamos, não é? Nesse ermo, Jesus teria estado 40 dias e 40 noites sem nada comer e acredito que sem beber também, não é? Se bem que seja mais difícil resistir a um jejum sem beber. 40 dias. Mas a gente vai encontrar muitos simbolismos numéricos no Velho Testamento, não é? Nós vemos lá, se eles falarem 1000 dias, significa um tempo enorme, por séculos e séculos, não é? Mas eles falam também 40 dias que Moisés peregrinou pelo deserto. 3 dias, 3 dias são coisas muito citadas, não é? Então, como é uma parábola, nós sabemos que Jesus não ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Não, é uma parábola. Mas significa que a pessoa passa por alguma carência, falta alguma coisa, até que sentiu fome. Mas ele sentiu fome logo no primeiro dia, ao final do dia, não é mesmo? É uma parábola, não esqueçam disso, não é? E o tentador aproximou-se dele. Olhe, pela carência material,
é que o espírito adversário se aproximou de Jesus. Uma necessidade orgânica, material, vai ensejar a primeira tentação de Jesus. Primeira? Mas não foi uma tentação? O episódio foi um, mas a tentação foram três tipos de tentação. E o tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. O que é que esse espírito está sugerindo a Jesus? Que ele use os seus recursos espirituais para atender a necessidades materiais. Que ele coloque o espírito a serviço da matéria. Mas deve ser ao contrário. A matéria que deve estar ao serviço do espírito. Nós estamos encarnados no mundo material para ter a oportunidade de experiências. Então a matéria vai servir a nós, espírito, e não nós, a matéria, não é? Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma citação do livro Deuteronômio. É um livro da Bíblia. Aquele livro que repete a lei e as ordenações dos israelitas. Nós vamos ver que as outras respostas de Jesus também são citações assim. O que isso quer dizer? Que as verdades, as realidades, o conhecimento das leis divinas já existem. Ninguém pode alegar desconhecimento. Todas as religiões, todos o pessoal que busca a sabedoria já encontrou estes princípios, estas leis divinas, não é? Já existe na humanidade, não é novidade. Jesus não criou nada novo para responder ao tentador. Ele usou aquilo que já existe no conhecimento humano. Nós encarnados precisamos o pão do corpo. E é justo que a gente lute pela sobrevivência material. Mas não é bom desviarmos toda a nossa capacidade de ação e principalmente as nossas faculdades espirituais para cuidar simplesmente de abastecer o corpo, não é? Nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. E como espírito, nós não nos alimentamos só de pão, nós nos alimentamos espiritualmente de toda a palavra que vem da boca de Deus. A gente brinca e pergunta, mas Deus tem boca? Não, Deus é espírito, não é um corpo. Mas é uma expressão simbólica, porque de Deus emana a verdade divina, e nós nos alimentamos da verdade. A verdade nos alimenta, nos fortalece, nos esclarece, nos ilumina. Nós nos alimentamos não só de pão, mas de ideias. Essa tentação, respondendo assim, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, Jesus respondeu muito bem, né? Superou aquela tentação, aquela proposta má. E nós somos convidados a também vencer a tentação de só viver buscando as coisas materiais. O tentador, então, transportou Jesus à cidade santa. Qual é? Jerusalém, onde havia o templo. E o colocou sobre o pináculo do templo. Vocês tiveram uma aula sobre a estrutura do templo. E vocês sabem que havia na conjunção dos muros, não é? Pináculos, pontos bem elevados. A tentação agora, vejam, se passa no campo da religião, no campo da relação da criatura com o Criador, não é? O pináculo do templo, o ponto mais alto tinha 43 metros de altura. Extraordinário. E ainda está lá, naquele remanescente de muro, tem o pináculo. Que coisa, não é? O templo era muito importante para os israelitas, era sagrado, era vigiado. Se alguém tivesse sido colocado lá no pináculo do templo, naturalmente causaria uma estranheza no pessoal. Que isso? Quem está lá no pináculo? É um desrespeito. Mas lembrem que é uma parábola.
Jesus só poderia, quando muito, estar espiritualmente e não corporalmente no pináculo do templo, não é? Colocou Jesus sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. 43 metros de altura. Ué, mas se era em espírito, é uma parábola, aí não despedaça nem morre, né? Que proposta boba! Desafio sem sentido? É porque não aconteceu de verdade. Lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus, Ele, deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Qual é a sugestão do mal, do adversário do bem? Julgar-se importante, o centro de tudo, merecendo um tratamento especial, privilegiado, a ponto de se jogar de uma altura e não se machucar. A pessoa fazer o que quer, como e quando quer. E Deus está lá para servi-lo, para atender tudo o que ele precisa. Que tentação é essa? É a do orgulho. A outra, primeira, foi do materialismo, da necessidade material. Essa agora é do orgulho. O culto do próprio eu, acima do Criador. Que respondeu Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Como dissemos, é uma citação do Deuteronômio. Deus cuida de nós. Deus nos criou, Ele nos ama. Ele prevê e provê tudo de que precisamos e que sozinhos não podemos conseguir. O restante decorre da nossa atividade, não é? Mas Deus faz isso através de leis gerais, leis equânimes, iguais para todos. Deus não faz uma lei especial para alguém. As leis dele são equânimes, perfeitas, justas, não é? A nós cumpre atender ao programa divino, agir de acordo com a lei divina, sem forçar situações, sem pretender um tratamento especial. Nós não somos mais que os outros filhos de Deus. Mas eu já sirvo na seara, eu sou um trabalhador da seara do Senhor. Tudo bem, é uma função meritória, está lhe trazendo progresso, merecimento, mas isso não quer dizer que as leis divinas vão mudar para atender só a você. Então, não espere, porque você é um servidor da seara, que as leis divinas vão mudar. Eu me recordo de uma companheira nossa que ficava muito brava quando lhe acontecia alguma coisa. Porque ela dizia: onde estavam os meus amigos espirituais que não me avisaram? Como é que eles não impediram que isso acontecesse? Ela estava esperando leis particulares para ela, não é? Não, nós estamos sujeitos às mesmas leis de todas as criaturas. Mas podemos confiar na misericórdia divina. Só não devemos querer testar a bondade de Deus. Quero ver se Deus me ajuda. Não pode. Jesus triunfou então dessa tentação do orgulho. E nós então devemos também procurar superar isso, não é? O demônio o transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Será que existe um monte assim tão alto, de cima do qual a gente olharia o mundo inteiro, todos os reinos do mundo? Naquela altura começa a névoa, a distância, não enxergamos, e além disso a terra é redonda. A gente não enxerga lá embaixo da terra, não é verdade? Então, é uma parábola, não é ao pé da letra, não é? É um simbolismo. Nós vemos então que aquele tentador mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse: dar-te-ei tudo isto. Ai, que demônio bonzinho, né?
vai dar tudo para Jesus, não é? Se e uma condição. Aí eu lembro aqueles contratos que está tudo escrito lá, mas de repente tem uma cláusula miudinha e você nem lê. E é lá que está o problema, não é? Dar-te-ei tudo isto se, prostrando-te diante de mim, me adorares. A pessoa no mundo, muitas vezes é levada a perceber que pode conquistar muita coisa. A pessoa é inteligente, é hábil, é astuciosa, sabe envolver as pessoas com a palavra, sabe como negociar, conhece pessoas, é bem relacionado. E aí a pessoa começa a dizer assim, opa, o mundo está aberto para mim, eu vou conquistar o mundo. Ele pensa que ele vai dominar todas as coisas e seres, vai exercer poder sobre elas. Mas para isso, ela vai ter de vender a alma ao diabo. Vai ter que adorar o que é inferior, a inferioridade. Não vai poder pensar nos outros, vai ser contrário ao bem, vai ser explorador, arbitrário, só pensar no seu próprio interesse. Que tentação é essa? É o egoísmo, que leva a pessoa a ser também ambiciosa. Para mim. Mas é o egoísmo. Nós não aprendemos nos livros espíritas que o materialismo, o orgulho, o egoísmo são os grandes adversários do nosso progresso espiritual, não é? Qual terá sido a resposta de Jesus? Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus respondeu muito bem, porque Deus é o Senhor de tudo, é o único Senhor. As coisas, os seres pertencem a Ele, ao Pai, ao Criador. Nós estamos encarnados aqui na Terra, estejamos encarnados ou não, Deus permite que nós hajamos sobre as coisas, sobre os seres. Nós podemos trabalhar, organizar, produzir. Quem estiver mais desenvolvido no conhecimento e na capacidade de ação, vai liderar pessoas, coordenar haveres e atividades, como os outros ainda não conseguem fazer. Mas isso não é para ele se iludir, pensando que vai poder usar a seu bel prazer, que ele vai poder dominar as criaturas, ficar manipulando os recursos em seu exclusivo benefício pessoal, e que vai utilizar tudo isso sem conta, sem medida, indefinidamente. Muita gente está enganada assim, não é? Muitos industriais, muitos homens de imprensa, muitos políticos, muitos religiosos estão pensando que estão dominando o mundo, que o mundo está ao dispor deles. Eu faço e aconteço. Mas Deus não criou o universo só para nós ficarmos usufruindo dele. Ele nos criou para servirmos, mas não a nós mesmos apenas. Deus não fez ninguém para ser escravo de outra pessoa. Como podemos escravizar, dominar as pessoas, não é? Nós somos mordomos de Deus. Lembram da parábola de Jesus, do mordomo infiel? Nós recebemos bens para cuidar, em benefício de todos. Essa é a lei divina. Mas nós, às vezes, ficamos cuidando só para nós. Nem queremos prestar contas a Deus, né? Mas chega esse momento. O que Deus quer? Que nós façamos no mundo com aquela influência, aquele poder, aquela capacidade de que dispomos. Deus quer que nós trabalhemos, sejamos solidários e tolerantes. Trabalho, solidariedade e tolerância, que era o lema de Allan Kardec, não é? Tem que haver igualdade, liberdade, fraternidade. Deus quer esse clima, não é? Nós podemos usufruir de tudo que a vida oferece, sem excessos. Todo excesso vai ser prejudicial. E nós temos que contribuir para o bem geral.
Não podemos prejudicar a nada e a ninguém, porque é preciso haver progresso incessante, felicidade sempre crescente. Essa é a lei divina, esse é o programa divino. E nós não podemos perturbar esse programa, não é? E se não fizermos isso? E a vida corpórea passa depressa, não é? É um instantinho. A gente pensa 100 anos, e mesmo 100 anos, daí a pouco está acabando, não é? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus colocou tão bem, né? Tão claro. A resposta então de Jesus a essa tentação da ambição, a essa tentação da pessoa querer tudo para si egoisticamente, a resposta de Jesus foi: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Estamos servindo ao programa divino, que é o programa do bem para todos. Nós não teremos uma solução satisfatória se nós todos não entendermos que esse programa divino, essa lei divina é o bem de todos, é o bem para nós também, né? Então vamos responder assim à tentação do egoísmo. Nós não estamos para servir a nós mesmos, mas estamos servindo a vontade de Deus, que é sábia, né? Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, acabou a tentação? Todos os modos de tentação estavam ali? Estavam. Materialismo, orgulho e egoísmo. Tudo mais são nuances, né? Sintetizam todos os apelos da inferioridade em que precisamos ser testados. E aí o demônio apartou-se dele, deixou-o por algum tempo. Lucas diz assim, até momento oportuno. O que quer dizer isso? Que a gente não vai ser tentado uma vez e acabou. As tentações se sucedem, porque elas são naturais da vida corpórea, da convivência com as pessoas. Elas se repetem. A gente é que fica escolado e não cai mais nelas. Não acompanha. A gente adquire experiência, não é? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Os espíritos respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Enquanto a vida não acaba, nós ainda estamos, como diz o apóstolo Paulo, correndo a carreira. Ainda não terminou a carreira. Só ao fim que a gente pode dizer, não é? Ah, eu fiz a boa carreira, eu consegui superar, mas só ao final, não é? Agora, quem já aprendeu a superar essas sugestões do mal, pode dizer isso tranquilamente. Jesus dizia, quem me convence de pecado? Não há condição, a pessoa já sabe, já entendeu, já exercitou o desejo do bem. O tentador, enfim, se afastou e os anjos se aproximaram de Jesus para servi-lo. Ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nossa, Jesus estava no meio de feras. As criaturas humanas são feras às vezes, né? Destroçam, agridem. Jesus estava no meio de pessoas rudes, agressivas, maldosas. Em meio a essas pessoas, quantos estímulos para o erro. Mas ele estava em ligação espiritual com os anjos do Senhor, não é? Estava em sintonia com os espíritos superiores que o amparavam e a ajudavam na sua missão. Bem, então esse episódio da tentação tem assunto muito mais para a gente conversar. Mas eu só lembrei porque nesse primeiro ano, que foi o ano da obscuridade, Jesus passou pela tentação. Não está aí no livro, está no Evangelho, menos em João Evangelista, e a gente quis deixar para vocês, não é? Uma explicação do que é. Em seguida, nós vemos lá que Jesus também começou a fazer os primeiros discípulos. Foi aí, está começando a formar o seu grupo. Realizou aquela
transformação da água em vinho, lá em Caná. Foi a primeira Páscoa em Jerusalém. Jesus vai passar 3 Páscoas. Essa foi a primeira, que ele foi com os discípulos, aqueles poucos discípulos, a Jerusalém. E ele começou a obter conversões, mas ele ainda não está pregando abertamente, ele não está realizando fenômenos, ainda está discreto, ele não se manifestou amplamente. Lá na Judéia ele está passando quase despercebido das autoridades israelitas. E por isso, por enquanto, ele não está sofrendo perseguições. Por enquanto, ele não está sofrendo perseguições. Agora vamos ver onde é que está o papel, que eu misturei tudo. Pronto, achei. Agora vai começar o ano do favor popular. A rigor começou desde a rejeição lá em Nazaré, da Galileia. Não foi a primeira vez que ele foi a Nazaré. Na primeira vez, ele transformou água em vinho. Na segunda vez, ele foi e se apresentou na sinagoga dizendo que ele era o Messias prometido, não é? Lendo lá uma das profecias. E ele foi rejeitado pelo pessoal. O pessoal não aceitou como tal. Vocês já estão sabendo, nós tivemos sobre a viagem de Jesus, então vocês já sabem. Vai depois essa mudança, quando Jesus deixa Nazaré da Galileia e passa a morar em Cafarnaum, junto a Pedro, né, que morava lá. E começa então Jesus a ampliar o seu grupo de discípulos, muitos seguidores, e ele escolhe 12 para seus apóstolos, aqueles que ele iria enviar em trabalho. Muita gente pensa que os apóstolos já vieram do alto, preparadinhos para serem os apóstolos de Jesus. Não é bem assim. Daquele grupo grande de pessoas, Jesus, observando, verificava os que eram perseverantes, devotados, interessados, que buscavam aprender, conhecer e que estavam em condições, portanto, de começar o trabalho. Aqui na nossa casa, quantas pessoas chegam através dos cursos, por exemplo? Iniciação, 2º ano, 3º. E o pessoal que dirige começa a perceber que alguns são perseverantes, não faltam, são interessados, correspondem bem nos testes, se saem bem nas tarefas, aceitam pequenos serviços, aceitam, por exemplo, fazer a prece, aceitam fazer uma leitura, um pequeno comentário do Evangelho. Tem gente que recusa, mas aqueles não estão interessados. E é claro que são esses que vão ser selecionados, atraídos para o serviço, porque eles demonstraram qualidades e interesse para isso. Então Jesus escolheu 12 apóstolos, entre muitos que poderiam ter sido apóstolos, se quisessem, se trabalhassem adequadamente, não é? Mesmo assim, eles não eram perfeitos, porque a gente vê que Tomé vai ser aquela criatura meio cética, não é? Não sei se eu creio, não é? A gente vê que Judas, nós vamos ter aqui uma passagem, e era meio interessado em dinheiro. A gente vê que Pedro era entusiasmado, amava Jesus, mas não pensava às vezes no que estava fazendo ou falando. E assim por diante. Cada um deles tinha os seus probleminhas, seus pequenos defeitos, mas tinham virtudes, tinham qualidades, às vezes mediunidades. Toda a humanidade é assim, tem defeitos e qualidades. Todos nós podemos servir na seara, mas vai depender de como fazemos, como vivemos, como nos interessamos para sermos realmente, termos o caminho aberto na seara do Senhor, não é? Então Jesus escolheu 12 e nomeou esses 12 apóstolos. Aí ele também começou a produzir fenômenos por toda a Galileia. Foi lá, primeiramente, que ele começou os seus fenômenos, curando enfermos, fazendo afastamento de espíritos obsessores e pregando a sua doutrina amplamente. Ele fez o Sermão do Monte, foi por aí, nessa época.
Ele fez muitas viagens na Galileia toda e repercutiu muito bem o seu trabalho e culminou com aquela multiplicação de pães e peixes em que ele atendeu cerca de 5.000 pessoas. Nós lemos lá no Evangelho que quando ele começou essa tarefa, quando ele foi para a Galileia, ele estava no poder do Espírito. Ué, como no poder do Espírito? Ele era um Espírito sublime, um Espírito puro, um Espírito de grande conhecimento. Mas ele não trabalhava sozinho. Depois daquela experiência da manifestação espiritual, era o sinal de que agora a equipe espiritual estava ao lado dele. E Jesus passou a trabalhar no poder do Espírito, acompanhado, por essa equipe espiritual. Vamos ver então, depois desse último acontecimento, nós vamos começar a perceber que quando Jesus começou a produzir aqueles fenômenos, até aí ele estava meio escondidinho, agora não. Toda a terra ressoava com os seus louvores, o pessoal todo, o povo todo falava sobre Jesus. Era lá na Galileia, mas acabou repercutindo lá na Judéia, acabou repercutindo lá no centro do poder, e o pessoal não gostou. Porque enquanto Jesus era apenas um pequeno rabi com alguns discípulos, tudo bem, mas agora ele arrasta multidões. Então eles pensam que está talvez periclitando o poder para eles. Então, os chefes dos judeus, invejosos da sua popularidade, enviaram espiões à Galileia para espreitarem Jesus, porque eles queriam achar um motivo para o prender. E é a partir daí que vão começar a ser apontadas objeções e acusações. Daqui a pouco nós vamos conhecê-las. De modo geral, a hostilidade era sempre porque as criaturas não compreendiam os atos e as afirmativas de Jesus. Não aceitavam a ele como um Messias, um mestre que veio à terra. Os irmãos de Jesus, por exemplo, não acreditavam nele. Eles ainda não tinham ouvido Jesus pregar, não tinham visto Jesus realizar fenômenos, não é? Então eles não entendiam aquela atividade. Os discípulos de João Batista tinham sido muito importantes. Era um pequeno grupo e com repercussão. O povo ia lá para ouvir João Batista e os discípulos dele, naturalmente, eram importantes. Mas João Batista foi preso. E agora está surgindo Jesus com discípulos. E os discípulos de João Batista perguntam: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Eles estranhavam a conduta de Jesus, o modo de trabalhar. Mas Jesus explicou que era ainda a hora das bodas. Lembram da parábola do festim de bodas? Jesus é o noivo, é o pensamento divino que veio à Terra para casar com a humanidade, ligar-se ao pensamento da humanidade. E ali estava Jesus, o noivo. É hora de festa, é hora de união, não é hora de ficar triste. Por que eles vão jejuar? Jejuar, ficar compungido, não é hora. Eles estão alegres, felizes, estão junto ao noivo, é o que Jesus explica. E também, como Jesus trazia mensagem um tanto diferente, parecia para eles até que era uma revogação da lei de Moisés, Jesus explica que não se põe remendo de pano novo em vestido velho. O vestido velho era o que eles conheciam, aquelas estruturas, aquele modo de entender, de praticar, que ele era velho. E Jesus vinha com uma doutrina renovada, que aproveitava as bases, mas modificava muita coisa. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, não é? Então era um remendo de pano novo. E a pôr um remendo de pano novo no tecido velho, não dá certo? A gente sabe que se pegar uma veste velha e pôr um remendo novo, quando usar ou quando lavar, lá vai. O velho se despedaça e fica só o pedacinho novo, não é?
não resiste. Mas os escribas e os fariseus, aqueles doutores da lei, os homens entendidos, são eles que fazem mais acusações a Jesus. Porque eles até ali eram os instrutores do povo. Mas agora o povo está confiando em Jesus, não é? A religião hebraica, eles eram donos dela. Mas agora eles estão vendo que o povo está em volta de Jesus. Esses escribas e fariseus encontram aliados nos sacerdotes do templo. Porque os sacerdotes do templo também tinham o poder. E agora aquela pregação e atividade de Jesus desviava as pessoas do poder deles, não é? Vamos ver as acusações que eles faziam? Porque a gente vê que Jesus foi perseguido, tudo, mas a gente não sabe por quê. O que é que eles alegavam? No entendimento deles, Jesus violava o sábado. Por quê? Porque ele curava também no sábado. E eles achavam que curar era trabalho. Jesus permitia que os seus discípulos trabalhassem no sábado, porque certa vez eles estavam com fome, estavam em trabalho e colheram espigas. Colher espiga é trabalho. Então criticaram também, não é? O rabi, o mestre, respondia pelos seus discípulos. Se os discípulos tinham feito alguma coisa errada, eles reclamavam do rabi, não é? Mas o mestre procurou acalmar esse pessoal. Ele não estava revogando a lei nem os profetas. Ele estava dando um verdadeiro cumprimento. Porque a lei era muito certa. A lei era sábado para repousar, cuidar das coisas do espírito, para o homem não viver só sobre a matéria. Era isso. O sábado de Jesus foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O mandamento do sábado não é para tolher a criatura humana, é para favorecer a ela espiritualmente, não é? Então fazer o bem no sábado é lícito. Então Jesus procurava explicar a eles que ele estava cumprindo o sentido da lei. Mas o pessoal também acusava Jesus dizendo: ele blasfema, porque ele se faz igual a Deus. Tudo isso porque, certa ocasião, defendendo-se de curar no sábado, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, incessantemente, e eu trabalho também. Aí os judeus ficaram indignados, queriam até matá-lo. Porque além de violar o sábado, ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. Então ele estava se fazendo igual a Deus? Da mesma natureza de Deus, não é? Jesus não estava querendo tomar o lugar de Deus. Ele dizia: ô Pai, eu sou filho, não é? Vemos algumas ocasiões em que ele vai explicar isso. Ele curou um paralítico, dizendo: perdoados estão os teus pecados. O pessoal achou que ele blasfemava. Só Deus poderia perdoar pecados. E aí Jesus diz assim: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Claro que mais difícil é dizer levanta-te e anda, porque tem que fazer o paralítico andar. E aí Jesus fez, para demonstrar, não é? Que havia condições dele saber que aquele homem já estava liberado. Ele tinha condições espirituais. Numa outra passagem no templo, Jesus disse: por que vocês querem me apedrejar? Eu fiz tantas boas obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não é por obra boa que te apedrejamos, é por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas Jesus tinha resposta, né? Jesus conhecia as Escrituras e tinha uma inteligência superior. E ele não quer maltratar aquelas pessoas, ele quer esclarecer o entendimento delas. Então ele vai lembrar um salmo de Davi, o Salmo 82, o item 16. Sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. Olha lá, está no Velho Testamento.
Nós somos seres espirituais, somos filhos de Deus, que também é espírito, não é? Então, Jesus diz, ora, se todos somos deuses, né? Por que eles estão achando ruim dele falar que ele é filho de Deus? Que o julguem pelas suas obras. Outra acusação que eles faziam a Jesus: tem contato com pessoas de má vida, porque para eles as pessoas podiam ser puras e impuras. E com impuros a gente não devia ter contato. Algumas pessoas pensam assim e falam hoje em dia, não é? Não fica perto de pessoas que estão em depressão, pessoas irritadiças, pessoas que veem o mundo com cores negras. Sai de perto, defenda-se. Isso é falta de caridade, não é? Mas eles falam isso ainda hoje, não falam? Naquele tempo, eles achavam impureza espiritual na conduta das pessoas. Sai de perto dos impuros. Mas Jesus aceitava publicanos e pecadores que se acercavam para o ouvir, não é? E os publicanos, os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, aceitava até para refeição. Aí Jesus explicou que ele tinha vindo para salvar o que estava perdido. Ele veio recuperar os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Ele veio para os enfermos da alma. Então ele tinha que estar junto aos necessitados, aos carentes. Outra objeção que eles faziam, e essa você já conhece, já comentamos em aula anterior: é por estar a serviço do príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Vocês já sabem a resposta, não é, de Jesus? Se Satanás está combatendo a si mesmo, seu reino está dividido e não vai sobreviver, não é? Mais uma acusação: ele transgride as tradições, ou ele mesmo, ou pelos seus discípulos, porque não se lavavam antes de comer. Realmente eles tinham esses preceitos, né? Quando vêm da rua, tinham que lavar as mãos, os pés, não é? Limpar os cabelos também, para estar em condições. É regra de higiene, não é? Muito boa, muito necessária. Agora, por exemplo, com essa gripe que andou por aí, todo mundo usava até álcool especial e mais não sei o quê, não é? Mas Jesus vai responder: eles não se lavaram antes de comer? Mas eles é que estão transgredindo, eles, os adversários, estão transgredindo os verdadeiros mandamentos de Deus, porque eles estabelecem tradições que não estavam na lei. No decálogo estava escrito: honrar pai e mãe. É para honrar pai e mãe, é mandamento do decálogo. Mas eles tinham estabelecido pela tradição que se um filho dissesse ao pai e à mãe: aquilo que eu poderia beneficiar a vocês, eu vou oferecer para o templo, é corbã, oferta ao Senhor. E aí ele ficava dispensado de cuidar de pai e mãe. Estava transgredindo a lei. E isso era esse pessoal que estava acusando Jesus e os apóstolos de não lavarem as mãos. Mas eles faziam transgressão da lei divina verdadeira, não é? E também, como Jesus, numa outra oportunidade, não se lavara antes de comer, Jesus sabia princípios de higiene. Mas talvez o pessoal não ofereceu com que lavar as mãos. E também, nem sempre Jesus estaria com as mãos tão sujas que já precisasse lavar, não é? Mas comentaram que Jesus estava transgredindo as tradições, não lavando as mãos, os pés antes de se alimentar. Aí Jesus fez a exprobração deles: limpais o exterior, por fora, o corpo, mas o vosso interior está cheio de iniquidades. Eles não gostaram. E os escribas que estavam ali, ao lado desses fariseus, também se sentiram ofendidos, porque eles também seguiam as tradições. Senhor, com isso você também nos agride, né? Nos ofende. Jesus aproveitou para dizer: e vocês sobrecarregam as pessoas com obrigações e mais obrigações para estar bem com Deus, mas vocês não cumprem e não colocam nesse fardo nem um dedinho.
E além disso, vocês ensinam errado as criaturas. Nossa, deve ter causado uma sensação, não é? A resposta de Jesus. Por isso, saindo Jesus dali, os escribas e fariseus começaram uma campanha de interrogar Jesus em toda parte onde ele ia, argui-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. O que é que eles queriam? Das próprias palavras de Jesus, tirar um motivo para o acusar. Queriam apanhá-lo falando contra a lei e os profetas, ou contra o governo romano. Mas Jesus se esquivava habilmente. Quando eles perguntaram a Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Se Jesus dissesse, sim, devem cumprir a lei dos romanos, o povo ficaria onça, não gostaria nada. Se Jesus dissesse, não paga não, eles iriam acusar Jesus perante os romanos. Está subvertendo a lei, não é? Era uma armadilha. Mas Jesus escolado, sábio, não é? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta efígie? De César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na lei de Moisés, a mulher adúltera deveria ser apedrejada. Então eles levaram perante Jesus uma mulher adúltera e citaram a lei de Moisés e perguntaram, e tu, o que dizes? E era uma armadilha também. Se Jesus dissesse, sim, pode apedrejar até a morte, eles diriam, e o decálogo que diz não matar? E se ele dissesse, não mata não, eles diziam, e a lei de Moisés? Era uma armadilha, de um jeito ou de outro. Mas Jesus não respondeu nada, ficou silencioso, escrevendo na areia. E quando insistiram com ele, ele disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que respostas maravilhosas, não é? Sabe o que mostra Jesus aí, na sua sabedoria? Como nós devemos nos comportar às vezes nos agrupamentos humanos, que esperam de nós assim um choque de frente. E a gente tem que encontrar com sabedoria alguma coisa importante que eles possam entender, se está certo ou se está errado, não é? Por isso, quando às vezes a pessoa fazia uma pergunta, Jesus respondia com outra. É lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus perguntava, o que você ordenou, Moisés? Eles sabiam, por que estavam perguntando para Jesus, não é? E aí Jesus faz mais esclarecimentos. Mestre, pergunta um fariseu, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, imagina, era um doutor da lei, entendido. Como está escrito na lei? Como a lês tu? Quer dizer, como é que você entende a lei, né? E quando ele dá a resposta, amar a Deus e ao próximo, Jesus disse, não estás longe do reino de Deus. Mas o homem ainda perguntou, e quem é meu próximo? Como se não soubesse, não é? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano e ao final pergunta, quem te parece que foi o próximo do homem assaltado? Claro que o fariseu respondeu, aquele que usou de compaixão para com ele, então vai e faz o mesmo. Repararam como Jesus puxou a resposta, mas precisa sabedoria para isso, não é? Precisa conhecer a alma humana, precisa saber os meandros psicológicos, não é? E conhecimento das leis que as pessoas conhecem. Nós vimos então que Jesus não mostrava sinais especiais, ele fazia o trabalho da seara, mas não ficava se exibindo só para tentar convencer a esses adversários. Às vezes ele saía de perto, porque só o estavam tentando, experimentando para ver se ele fazia algo errado. E também Jesus sabia que eles queriam condená-lo de qualquer maneira. Não era uma conversa leal, não era de alguém querendo entender, era para procurar um motivo. Então aí Jesus comenta, a que assemelharei esta geração? São como os meninos na praça, que dizem aos companheirinhos, nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós entoamos lamentações e vocês não prantearam.
Por que Jesus falou isso? Ele vai completar. Porque veio João, o Batista, que não comia nem bebia, verdade? João Batista vivia de mel silvestre e gafanhotos. Ele não participava de jantares, de almoços, de alimentação especial, não é? Veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Falavam de João Batista. Veio Jesus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Quer dizer, não servia de um jeito nem de outro. Jesus argumentava muito bem, não é? Tudo isso não era para deixar os outros em má situação, era para mexer com a mente deles, para eles entenderem, para terem a possibilidade de analisar como é que agiam, se aquilo era certo, se não era, não é? Vai haver então ainda, nesse ano, aquilo que eles chamam de uma crise no ministério de Jesus. Não é bem uma crise, algumas incompreensões. Quando houve a multiplicação de pães, aquele povo queria aclamar Jesus rei da Palestina. Mas Jesus não aceitou, o reino dele não era deste mundo. E o povo ficou decepcionado, ficou muito desapontado. Já imaginam terem um rei que podia providenciar alimento a hora que eles precisassem? Que coisa maravilhosa! Um rei poderoso, com poderes especiais que fazia as coisas aparecerem e desaparecerem. Nossa, como eles queriam esse rei, não é? Aliás, nós, o povo, ainda queremos, não é? Nós queremos um presidente mágico, que resolva tudo. É por isso que nós somos enganados, não é? Eles esperavam, se Jesus era o Messias, que ele fosse aquele príncipe rico, generoso, não é? E também que ele fosse assim um comandante político, um guerreiro. Era isso que eles queriam. Mas Jesus não atendia a isso. E ainda Jesus falava umas coisas que eles estranhavam. Eles não compreendiam. Quando Jesus vai falar para eles não procurarem a comida material, mas trabalharem pela comida espiritual, e ele se apresenta como o pão que desceu do céu, e fala que quem comer a carne dele viverá para sempre, e o pessoal não entendeu nada, não é? E aí houve alguns que começaram a se afastar, por isso que eles chamam da crise no ministério de Jesus. Alguns disseram, duro é este discurso, quem é que o pode ouvir, não é? E Jesus perguntou aos outros companheiros que ficaram, quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse, Senhor, tu tens palavras de vida eterna, para onde havemos de ir? Não é? Souberam escolher, perseveraram com Jesus, e aí eles tiveram mais oportunidades de ver fenômenos, ouvir ensinos, eles se afervoraram na fé. Enquanto isso, a oposição dos chefes de Jerusalém continuava, ia ficando mais acirrada. Aí começaram a surgir as tentativas de prender Jesus e os planos de lhe tirarem a vida, fazendo prever que infelizmente o conseguiriam num futuro não distante. E nós vamos ver algumas passagens. Jesus, escondido, subiu à festa dos tabernáculos. Não, ele não foi ostensivamente, porque até o povo não falava de Jesus abertamente por medo dos judeus. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, em como lhe tirariam a vida. E Jesus cautelosamente procurou evitar a animosidade. Não ficou espicaçando os adversários, não, ele se ocultava. Porque ainda tinha muito a fazer, a tarefa não estava terminada. Ele tinha várias coisas a realizar antes de se deixar prender. Então Jesus advertia severamente aos espíritos impuros, quando ele os afastava, que não o expusessem à publicidade. E ele dizia também a alguém que ele curava, não conte a ninguém. Mas o pessoal não parava, né?
continuava falando e contando. Ele me curou, aconteceu isso, porque não sei o que, né? O pessoal continuava, porque o pessoal não entendia que Jesus precisava trabalhar em sigilo, né, ocultamente. Mas é admirável notar como Jesus conseguia escapar da fúria de seus adversários. Em várias oportunidades os evangelistas contam, mas eu contei assim, eu peguei num lance assim em João Evangelista, eu peguei 1, 2, 3, 4 passagens em que o pessoal está furioso querendo prender Jesus e ele se esgueira no meio daquele pessoal e eles não conseguem prendê-lo. Alguns espíritas, companheiros, até acham que Jesus como que se transportava à distância, sumia dali num fenômeno especial, mas não precisava, não é? Jesus no meio do tumulto sabia como se colocar, eles continuavam debatendo e daí a pouco, cadê Jesus? Já não estava mais lá, né? Não obstante as perseguições, este ano foi mesmo o ano do favor popular para Jesus, porque ele realizou muitos fenômenos, alcançou muitos frutos na sua pregação, fez muitos discípulos por toda a Galileia em várias viagens. Estamos no ano final, o ano da oposição. Esse ano tem como marco aquela alimentação dos 5.000 que provocou tanta celeuma, trouxe tanta gente para Jesus, mas também trouxe algumas complicações. Desde aquele fenômeno, agora Jesus passa, ele está se ocultando, a perseguição está acirrada. E Jesus então agora está preocupado com os seus discípulos, com os apóstolos especialmente, porque eles vão continuar a tarefa depois que ele se for. Ele sabe que em breve ele estará sendo aprisionado. Então ele precisa preparar bem os seus apóstolos. Então nós vamos ver alguns fenômenos especiais, alguns ensinamentos de Jesus. É nessa ocasião que Jesus pergunta para o seu grupo: o que o pessoal fala aí sobre mim? E os discípulos contam as ideias que o povo tinha sobre Jesus, variadas. Aí Jesus pergunta: e vocês, e vós, que dizeis de mim? O que vocês estão pensando a meu respeito? E Pedro é inspirado superiormente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o cumprimenta, não é? E diz que aquilo foi uma revelação do alto, e sobre essa pedra, essa faculdade de comunicação, Jesus vai edificar a sua eclésia, o seu agrupamento. E é assim mesmo. A igreja de Jesus está baseada nessa manifestação espiritual na terra, através dos médiuns, não é? Médiuns sinceros, médiuns devotados. E disse Jesus: a porta do Hades não prevalecerá sobre ela. Jesus falou isso ainda, né? E Jesus, depois desse pequeno episódio, ele conversa com os apóstolos e adverte para não contarem nada daquilo a ninguém. E começa a dizer que vai ser necessário ele seguir para Jerusalém, que ele vai sofrer muita coisa dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, que ele vai ser morto e ressurgirá no terceiro dia. Mas os discípulos não queriam acreditar. Pedro até falou: Senhor, nada disso te aconteça, não é? E Jesus então diz: afasta-te de mim, Satanás, adversário do bem, porque estás pensando só nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. O programa divino precisava ser cumprido, mas Pedro estava só pensando: meu querido mestre não vai sofrer, não é? Os discípulos não queriam acreditar no que Jesus estava anunciando. Para eles seria um acontecimento terrível, doloroso. Para eles Jesus era o Messias. Teria que dirigir um grande reino temporal, o povo israelita. Libertar a nação israelita. Como é que ele poderia fazer isso se ele morresse? Como é que o Messias vai morrer? Não é?
E Jesus está preparando então os discípulos para compreenderem melhor. Foi aí que ele os levou a um alto de um monte e se transfigurou na presença deles. Apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Não foi à toa, não. Foi para que os apóstolos vissem que havia um programa. Moisés e Elias do plano espiritual conversando com Jesus sobre os acontecimentos que iriam ocorrer em Jerusalém. O final da tarefa de Jesus estava programado. Não era ao acaso. Jesus está demonstrando para eles. Mas os apóstolos são como nós, não entendem todas as coisas, não é? Depois da transfiguração, Jesus ordenou-lhes que não dissessem o que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles ficaram perguntando: o que é isso de ressuscitar dentre os mortos, não é? Jesus ainda falou: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Marcos registra que os apóstolos não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Sabe, Jesus deveria ser em certos momentos assim, depois daquela visão admirável que eles tiveram, deveria ser algo assim de impor respeito, reverência. Eles não tinham coragem de perguntar, mas eles estavam meio tristes, estavam meio preocupados com isso, não é? Jesus, porém, estava consciente de tudo, corajoso no seu ideal, prosseguia trabalhando, valorizando o tempo que lhe restava. Ele se retirou para a Pérea. Lá ele ficou vários meses da segunda metade desse ano de oposição, porque lá era mais difícil de ser aprisionado. Era uma região mais distante, mas assim ele aproveitou para pregar aquela população, para curar enfermos, fazer afastamento de espíritos, não é? E nessa ocasião, lá na Pérea, vieram uns fariseus, mas para ajudar Jesus. Quer dizer que tinha alguns fariseus que eram bons, não é? Não eram todos os fariseus que eram agressivos. Eles disseram a Jesus: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes, que quando Jesus era criancinha, tinha feito a degola dos inocentes, de novo quer matar Jesus? Não, aquele Herodes já morreu. É o filho dele, que também se chama Herodes, não é? Jesus responde: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios, curo enfermos e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Quando Jesus vai chegando a Jerusalém, ele lamenta a cidade, porque ela o está rejeitando, como rejeitou muitos e matou muitos profetas, não é? Todo o resto desse ano, a oposição contra Jesus crescia. E os chefes dos judeus estavam desde muito determinados. Eles não aceitavam o reino espiritual de Jesus. Eles não consideravam Jesus como um chefe espiritual. Mas aí Jesus ressuscitou Lázaro, vocês já conhecem, não é? Retirou do estado letárgico. A fé dos discípulos se fortaleceu. Eles ficaram mais confiantes. Numa hora Jesus disse que vai morrer, vai ser crucificado, vai ser, né? Agora ele está fazendo um morto ressurgir à vida. Eles vão de baixo para cima, eles oscilam muito, eles não entendem, não é? Eles ficaram muito contentes, numa expectativa maravilhosa. E também as pessoas que estavam ao redor e souberam do caso, ficaram maravilhadas. Mas justamente por isso, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Agora está lá no tribunal maior, não é? O que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar,
porque, embora dominados pelos romanos, eles dirigiam o povo. Que não fosse as leis romanas, eles dirigiam o povo. Tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles não tinham medo disso, não. Eles sabiam como conviver com os romanos, mas eles alegam isso para dar importância à perseguição contra Jesus. A coisa é feia, temos que tomar uma providência. Não é isso que eles estão fazendo. E desde aquele dia resolveram matá-lo. Por isso, Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Ele retirou-se para uma região vizinha ao deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Claro que ele está aproveitando para instruir cada vez mais os discípulos, não é? Mas a Páscoa estava próxima. Era uma festa importante. Todo israelita tinha o dever de comparecer, todo homem adulto tinha que estar lá. Muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, porque eles estavam se preparando, fazendo purificação para estarem em condições dos rituais que aconteciam na Páscoa. Lá em Jerusalém e no templo, o pessoal ficava perguntando uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Mas os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciá-lo, para eles o prenderem. Então, estava tudo assim meio oculto, meio medroso, mas Jesus corajosamente se pôs de novo a caminho de Jerusalém, não antes, na época certa. Ele vai se encaminhando para Jerusalém. E ele vai aproveitando para predizer aos apóstolos os detalhes de como ele seria preso, maltratariam, lhe dariam morte, mas ressurgiria depois de 3 dias. Subindo Jesus para Jerusalém, ele passou por Jericó, aproveitou para curar um cego, converteu Zaqueu. Olha, quase no finalzinho da etapa dele, ele converteu Zaqueu, não é? E 6 dias antes da Páscoa, ele chegou a Betânia, onde moravam Lázaro e suas irmãs. Lázaro, que segundo o povo, ele ressuscitara dentre os mortos, não é? Ali lhe ofereceram uma ceia em casa de Simão, o leproso. Marta servia a mesa, Lázaro era um dos que se achavam em companhia de Jesus, e Maria, a outra irmã de Lázaro, ungiu a Jesus com um perfume caríssimo. Chegou com aquele perfume caríssimo e abriu o vidro e derramou sobre a cabeça de Jesus, não é? Não confundir com aquela mulher na casa de um outro fariseu, não é? Uma pecadora, não, essa é outra, é Maria, irmã de Lázaro, não é? Judas criticou Maria, dizendo que com esse dinheiro se poderia ajudar aos pobres. Judas tomava conta da bolsa, porque eles tinham uma bolsa para socorrer aos pobres, não é? Mas João Evangelista põe uma observação, só João Evangelista que põe essa observação. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. A acusação de João Evangelista é que Judas não era correto, não é? Tentação do dinheiro, não é? Ele não era correto. Mas Jesus está à parte disso. Isso aí é uma observação que João Evangelista faz no seu Evangelho. No episódio, quando Judas criticou, Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ele estava de partida, não é? Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Era costume dos israelitas, quando morria alguém, eles embalsamarem o corpo com perfumes, com ungüentos especiais, não é? Então Jesus está dizendo, ó, ele já vai para a sepultura, então ela já o ungiu, não é?
Em verdade, eles não entendem assim, mas Jesus está falando. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E de fato, isso ficou no Evangelho, que Maria ungiu Jesus, não é? O fato foi relembrado, é relembrado até hoje, ninguém esqueceu. Quando souberam que Jesus estava em Betânia, uma grande multidão de judeus foi até lá. Por causa de Jesus, porque ele atraía multidões mesmo. Mas também porque eles queriam ver Lázaro, o homem que voltara da morte. Estava todo mundo curioso. Por isso, os chefes dos sacerdotes pensavam em matar também a Lázaro. Porque muitos, por causa dele, afastavam-se dos judeus e acreditavam em Jesus. Às vezes, quem trabalha na seara do bem e procura fazer aquilo que sabe, aquilo que pode em favor das pessoas, recebe críticas, acusações, agressões. Faz parte, não é? Não se pode esperar que não haja reação. Veja que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, tirado de situação de letargia, voltou à vida. E só por causa disso, porque ele era uma testemunha do poder de Jesus, o que Jesus fazia, ele já estava sendo mirado também pelos adversários. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando para o bem, pequeninos trabalhadores do bem, mas nós vamos encontrar adversários também. Os adversários de Jesus, da sua grande mensagem redentora da humanidade, também vão ser nossos adversários. Aí tem gente que fica com medo, diz, então eu não vou ser trabalhador. Você vai perder a oportunidade? Aí é uma proteção divina. Nada nos acontece que não esteja dentro das leis divinas. Nós temos a proteção necessária para podermos servir, não é? Lázaro continuou vivendo. Havia tentativas, ideia de matá-lo também, mas não mataram não é? Vem a seguir a semana da morte de Jesus e seu ressurgimento espiritual. É a fase final do ministério de Jesus, mas vai ser estudado nos capítulos seguintes.